Olá pessoal, aqui novamente é o Almir e eu gostaria de apresentar para vocês o meu novo trabalho, meu novo projeto que eu estou desenvolvendo. Trata-se então de um servidor de microserviços. O servidor de microserviços, aqui é a Cloudbase, é um servidor no qual em breve vou oferecer microserviços para desenvolvedores e pequenas empresas. Nesse microserviço terá dois tipos de opções: uma opção de teste gratuito e uma opção para microempresas, empresas ou inclusive para desenvolvedores testarem a aplicação em seus respectivos trabalhos. O que acontece? Cloudbase é uma API desenvolvida com o banco NoSQL CSV CompDB, usando a linguagem SQL. Então temos aqui online um servidor montado com funções para criação e gerenciamento de banco de dados. Então o nosso cliente será o desenvolvedor que vai aplicar na sua empresa ou fazer seus testes. Ele vai contratar ou registrar uma conta no nosso microserviço e a partir dessa conta ele vai gerenciar seu banco de dados, suas tabelas, seus campos, registros e gerenciar. Dentro dessa API, o cliente contratante vai poder acessar sua aplicação e instalar sua lógica de negócio, e também poderá inclusive acessar por FTP. O que acontece? No meu servidor aqui, que é o servidor onde eu desenvolvi esse sistema, tem instalado em Apache sob Windows. Cada instância de um cliente, cada cliente tem duas instâncias: uma instância da API para teste e uma instância da API para produção. Então temos visto aqui o visual da tela, e aqui temos algumas telas da API, onde poderá digitar os dados. O cliente poderá digitar os dados, editar todas as informações. Agora eu vou apresentar para vocês quais tecnologias eu usei para criar esse microservidor. Para criar esse servidor de microserviços. Eu criei então, aqui no meu servidor, criei um servidor com FileZilla. Aí você pode buscar o FileZilla para cliente FTP. FileZilla está nesse link, que depois eu vou deixar aí para vocês acessarem. E também usei como cliente, eu vou direcionar para os clientes que vão acessar a API do servidor. Cada cliente poderá acessar sua conta através desse cliente de FTP, que é chamado de WinSCP. Eu mesmo vou destacar a produção, mas aqueles que se sentiram confortáveis em usar a versão cliente do FileZilla, que fiquem à vontade. Aí o que acontece? Já temos então aqui instalado no nosso sistema o servidor. Já temos o servidor aqui FileZilla rodando. Então já tenho um cliente registrado. Então eu vou acessar o cliente, acessar o servidor. Eu vou fazer o papel do desenvolvedor que está acessando o microserviço pelo FTP. Então eu vou acessar aqui um protocolo FTP. Aqui eu vou digitar o DNS do servidor. No meu caso aqui eu vou digitar como localhost. Lá eu tenho um usuário que foi cadastrado anteriormente e vou pôr a senha desse usuário. Aí está. E vou logar. Clicar em login. E aí estou logado no servidor.
Então, a partir do momento que o cliente loga no seu microserviço através de FTP, ele tem aqui no sistema dele alguns arquivos e pastas do qual ele vai produzir. Ele tem a API de teste, a API de produção, e tem a CGI de produção, a CGI de teste. Dentro de cada CGI tem uma instância do banco de dados, CSV.db. Vamos aqui entrar na CGI de produção. Duplo clique. Estou entrando então na pasta da estação do banco de dados. Tem aqui o banco de dados. Cada instância é independente. Tem aqui os scripts para funcionalidade básica. Está instalado aqui. É nessa pasta que o cliente do microserviço vai editar seus scripts para rodar na sua aplicação. Então vamos voltar lá na diretório root do root do cliente, onde ele vai poder acessar agora a pasta da API. Na pasta da API, tanto para produção como para teste, temos os formulários, que são na verdade os formulários que estão publicados a partir da web. Então o cliente tem acesso pela web à sua API de teste. Aqui vamos fazer um pequeno experimento. Eu vou criar um novo banco de dados online aqui, e esse banco de dados vai ser atualizado através da FTP. MyDB, vou criar MyDB. Cliquei em criar DB. E aí agora vamos olhar lá dentro do banco de dados FTP. Vamos ver se realmente algo foi criado. Acima aqui vamos atualizar aqui. E podemos ver que então dentro da instância daquele cliente apareceu um banco de dados, que é o diretório do banco. Podemos entrar nesse diretório, e enquanto isso o cliente não tem a opção de editar a sua aplicação através do FTP diretamente na pasta a qual for concedida, ou ele poderá então editar sua aplicação a partir da API online referente à sua licença. Então vamos criar uma nova tabela na base de dados que eu acabei de criar, chamado MyDB. Vou criar uma tabela chamada produtos, cujos campos são produto ID, vírgula, ponto e vírgula, produto, preço, estoque. Coloquei então 4 campos para essa tabela e vou clicar em nova tabela. Clicando em nova tabela, vou criar então dentro do servidor lá do microserviço. Eu vou atualizar então. Atualizando aqui, o cliente tem uma tabela dentro da aplicação. Eu posso abrir então essa tabela para conferir. Então o cliente poderá manusear ou por FTP ou pela API. Vamos agora mostrar no FileZilla como registrar um cliente. Eu vou
desconectar essa sessão e vou criar um novo cliente no servidor FileZilla. Então vamos chamar a interface FileZilla e vou mostrar como criar um usuário. Eu vou adicionar um novo usuário no FileZilla. Eu vou adicionar então um novo usuário, clicando na Add User, novo usuário. Eu adicionei um novo usuário. Vou criar uma palavra-chave para ele. Novo. Então, criando a nova palavra-chave e vou dar permissão a ele a certos diretórios. Eu vou editar então no meu servidor aqui qual diretório ele terá a permissão de microservidor. Então eu vou editar aqui, lembrando que no meu caso aqui essa aplicação ele tem uma aplicação que gerencia todas as instâncias do servidor, que pode gerenciar até 65.000 usuários. Eu vou então aqui criando as instâncias para o usuário. Eu vou escolher usuário 2 com esse código, as instâncias, esse que vai servir de root, e vai ter permissão de escrita, de modificações, todas as permissões. Vou adicionar agora as instâncias para a CGI de teste, a CGI de produção, a CGI de teste. Aqui temos produção e então temos, vou pôr aliases, editar aliases barra CGI produção. Isso é que vai aparecer para o cliente. Dá ok. Vou adicionar agora a CGI para teste. Então o cliente vai ter a opção de criar aplicações dentro da conta dele, aplicações para teste e aplicações para produção. Cada instância é isolada. Vamos editar aliases, CGI teste, dá ok. Então temos aqui o novo usuário, a senha registrados. Então o novo usuário e senha está registrado aqui no servidor. Está o servidor então rodando. Então remotamente o usuário poderá logar através do protocolo FTP, digitar o nome do host, no nosso caso aqui localhost, usuário é novo usuário, a senha é novo e aqui o novo usuário está logando. Aqui foi logado então novo usuário na conta, na sua respectiva conta. E aí podemos ver. Vou desconectar e fechar esta instância, essa aplicação. Então é demonstrativo da Cloudbase, que é um sistema em nuvem para microserviços oferecidos para desenvolvedores. Tem frações de conta grátis para pequenos testes e também tem uma parte dedicada a microempresas para criação de base de dados. A tecnologia envolvida é o servidor Windows, Apache, banco de dados CSV CompDB com a linguagem SQL. Agradeço então sua visualização aí, e todos esses aplicativos você baixa aqui nesses links aí.
Muito obrigado.